paz é moradia. Mulheres, viva a soberania. O problema dos Estados Unidos hoje é o seguinte: onde jogar o lixo de um país em decadência? Todo país em decadência acumula lixo de todos os lados. Onde jogar esse lixo? E aqui o problema não está no Brasil. Nós temos que deslocar o problema do Brasil para os Estados Unidos. Nós temos que dar uma olhada a partir dos Estados Unidos para entender o que está acontecendo com a soberania do Brasil e de outros países. E qual é essa olhada? Primeiro, os Estados Unidos está com muitos problemas, gravíssimos problemas. E a preocupação dos Estados Unidos hoje é exportar os seus problemas, é jogar os seus problemas sobre outras nações, independentemente dos governos dessas nações. Primeiro problema dos Estados Unidos. A dívida dos Estados Unidos hoje está, pasmem, 38 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos anual gira em torno de 30 trilhões de dólares. O que isso significa? A dívida dos Estados Unidos corresponde a 120% do seu PIB anual. Ora, isso é insanável. Essa dívida ao lado desse PIB tem criado nos Estados Unidos um descrédito internacional generalizado. Os países que confiavam nos Estados Unidos, que usavam o dólar, etc., estão começando a ter sérios problemas de credibilidade. Os países não têm mais credibilidade com os Estados Unidos. Ora, esse declínio, essa falta de credibilidade dos outros países, afeta o quê? Afeta a hegemonia dos Estados Unidos. O que está em jogo aqui é a hegemonia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vêm perdendo progressivamente a sua credibilidade e a sua hegemonia como uma economia insanável, como uma economia que não tem como ir para frente assim. Por que isso se acumulou? Por causa do padrão ouro dos Estados Unidos. Até os anos 70, os Estados Unidos só poderiam produzir dólares, moeda, dinheiro, se tivesse o equivalente no padrão ouro. A produção da moeda dólar estava vinculada ao padrão ouro norte-americano. Não podia produzir dinheiro sem o equivalente em ouro. Ora, o presidente Nixon, na época, nos anos 70, liberou a produção de dólares. Liberou completamente a produção de dólares. Isso permitiu duas coisas. Primeiro, que muita gente nos Estados Unidos passassem não a produzir bens de mercado, mas a especular com o dólar. Começou-se a criar dólares à torta e à direito, e muita gente saiu da produção e entrou na especulação pura e simples. É o que se chama de financeirização do capital. Muita gente começou a criar problemas mirabolantes que não produzem, que não criam nada. Ora, isso agravou mais ainda a economia dos Estados Unidos. A partir de 70, o padrão ouro é substituído pelo padrão dólar. E isso, sobretudo, com o petróleo. E aí vem o nome de petrodólares. Vem exatamente daí. Quer dizer, o padrão dólar se torna o padrão, o antigo padrão ouro. Agora é o dólar, a partir dos anos 70, é o dólar a referência para a economia mundial. Quando os países pagam suas mercadorias em dólar, o banco
o Banco Central dos Estados Unidos pega uma fatia, pega uma porcentagem desse pagamento, isso é mundial. O que significa isso? A partir dos anos 70, todos os países do mundo pagam imposto para os Estados Unidos. Essa foi a primeira tentativa de resolver essa dívida externa, essa dívida que não tem, que é insanável. Foi a primeira tentativa. Mas a tentativa não deu muito certo, porque os Estados Unidos passou a não produzir mais tanta coisa, não investir mais em tanta coisa. E começou a viver de outros investimentos. É o caso das telecomunicações. As telecomunicações, Google, Instagram, Amazon, etc., etc., na verdade, pouco produzem, ou não produzem o equivalente ao investimento. Produzem menos com o investimento. E isso cria o quê? Isso cria uma defasagem muito grande entre o investimento em determinado setor da economia e o retorno em lucro. Para isso, vai aprofundar a dívida dos Estados Unidos. Isso vai aprofundar cada vez mais a dívida dos Estados Unidos. Então, essas empresas de telecomunicações criaram, por outro lado, os chamados data centers. Não sei se vocês já ouviram falar disso, dos data centers dos Estados Unidos. São bancos de dados dessas telecomunicações, e esses bancos de dados estão em grandes blocos de concreto dentro dos Estados Unidos. Grandes blocos de concreto que gastam muita energia, ao redor de 5% da energia dos Estados Unidos hoje é gasto com os data centers, não é? Que precisa de refrigeração, muita água, não é? E, além disso, polui o entorno. Os data centers eram construídos vizinho às cidades. Um grande movimento no interior dos Estados Unidos obrigou a retirar esses blocos de concreto enormes de perto das cidades e levou eles para o campo. Hoje, esses data centers estão diminuindo, por exemplo, a produção agrícola. Por quê? Só um dado. As abelhas nos Estados Unidos estão desaparecendo. E outros pássaros, etc. São as abelhas que permitem a fecundização na agricultura. São as abelhas que levam o pólen para a fecundização no algodão, no trigo, no milho, nos grãos em geral. Então, diminuiu sensivelmente, em alguns lugares, até 50% a capacidade de produção agrícola nos Estados Unidos, por conta desses data centers, por conta da poluição que eles criam. Mais ou menos como a radioatividade de Chernobyl, etc. Então, hoje, há um movimento muito grande nos Estados Unidos para tirar daí esses data centers. E para levar para onde? Para levar para o terceiro mundo. Para levar para Guatemala, para levar para Honduras, para levar para o Brasil, para levar para a África, esses data centers. Esses data centers são a nuvem. Quando nós falamos na nuvem, os dados estão aí. Os dados estão aí, usam uma energia fabulosa, muito mais que shopping centers, etc. E, além disso, tem efeitos colaterais muito graves. Então, o problema dos Estados Unidos em tudo isso é como exportar esses problemas para o mundo. Como fazer o mundo pagar as guerras que os Estados Unidos têm feito com o Vietnã, com o Iraque, com o Afeganistão, agora com o Irã, etc. Como fazer o mundo pagar isso? Pagando
a compra e venda em dólar. Ora, qual é o problema sério e o medo do Trump hoje? Os BRICS estão tentando buscar outra moeda para o seu comércio. Isso é o maior temor dos Estados Unidos hoje. Porque aí o mundo deixa de ser contribuinte, o mundo deixa de pagar impostos para os Estados Unidos. Então, é isso que está em jogo na soberania hoje. Os Estados Unidos está tentando fazer com que a economia, em termos clássicos, a economia passe por cima dos governos, dos países, de todo mundo. Os Estados Unidos está querendo fazer com que os chefes do executivo de cada país se tornem reféns da economia global. E quando se tornam refém dessa economia global, significa que quem dita as regras é a economia. Para agravar isso, vem essa tal de inteligência artificial. E como diz Nicoleles, não é nem inteligência nem artificial. Não é? Quer dizer, a inteligência a inteligência é uma capacidade humana que é capaz de produzir. Inteligência, imaginação, é a capacidade humana de produzir algo novo. Ora, a IA não produz nada de novo. A IA não faz mais do que a matemática sempre fez. Subdividir, multiplicar, correlacionar os dados. É isso que a IA pode fazer. Ela não pode fazer absolutamente nada mais do que isso. A IA só veio acelerar essa matematização dos dados. Esse processo de interrelacionar dados e dar respostas imediatas. A IA só veio acelerar isso, mas não produz absolutamente nada de novo. Para produzir algo novo, é necessário que a inteligência humana entre em jogo. Ou seja, o ser humano mantém dimensões não matematizáveis, não contabilizáveis. E é aí que a coisa está chegando a um limite nos Estados Unidos. A inteligência não produz nada, há um investimento gigantesco na inteligência artificial e nos data centers, e não há um retorno efetivo em termos de lucro para o Estado e para a empresa privada dos Estados Unidos. Onde buscar esse lucro? Esse lucro vem se o mundo continuar com o dólar como moeda de troca em todas as transações. Se não continuar com o dólar, esse imposto acaba. Então, o medo é que se criem novas moedas, e por isso o BRICS, com a China, com a Índia, com o Brasil, com a África do Sul, etc., e a Rússia, já está pensando numa nova moeda, e isso só aceleraria o declínio dos Estados Unidos. É isso que está em jogo hoje. A economia americana quer acabar com toda e qualquer soberania dos países, digamos, emergentes, mas também de outros países, por duas razões. Primeiro, para que esses países continuem fazendo suas transações em dólares, pagando o devido imposto para os Estados Unidos. Segundo, fazendo com que os Estados Unidos possa exportar o lixo do seu declínio, da sua decadência, para outras terras. O lixo das suas armas, por exemplo. As armas, a produção de armas nos Estados Unidos, se não tiver guerra, ela vira lixo quando sai da fábrica. Então, é preciso que se fomentem guerras para que a indústria bélica americana continue funcionando a todo vapor. É preciso criar guerras, é preciso criar conflitos.
É tudo isso que está em jogo. Ora, tudo isso faz com que os Estados Unidos tentem, a todo custo, reduzir a zero a soberania dos países. Seja no sentido de continuar com o dólar como moeda padrão, é preciso abrir o espaço para os Estados Unidos colocar os seus lixos aqui, e é preciso tirar de todo jeito dividendos dos países. Em todo esse jogo entra o tarifaço, em todo esse jogo entra a arrogância norte-americana, ou seja, os Estados Unidos é um grande império que, nos últimos anos, depois das duas guerras mundiais, foi inquestionavelmente o império mundial, mas que hoje está perdendo suas bases. Na medida em que ele perde suas bases, ele aumenta sua arrogância, sua prepotência e seu poderio no sentido de manter a hegemonia. Quando essa nação não tem mais uma hegemonia, digamos, natural, ela passa a buscar essa hegemonia a partir da força bruta, a partir da guerra, do tarifaço, a partir da interferência nos outros estados, e é isso que está acontecendo hoje com os Estados Unidos. Na medida em que a economia se torna insanável, na medida em que outra economia emerge com força, os Estados Unidos começam a gritar. Para que, e ameaçar para que todos fiquem junto deles, para que possa continuar sendo a economia mundial. E o dólar é um instrumento fundamental nessa hegemonia. E é isso que está escapando da mão dos Estados Unidos. Quando um gigante império cai, muitos países são esmagados. É isso que está acontecendo. Os Estados Unidos está declinando, mas não está declinando sozinho. Muita gente declina juntos. O Brasil é um dos países na mira dos Estados Unidos, pelo seu tamanho, pela sua liderança na América Latina, pelos seus espaços e por fazer parte do BRICS e por estar promovendo, a partir com Lula, o surgimento de uma nova moeda. Então, é isso que está em jogo na soberania dos Estados Unidos. Por que usa o PCC e o Comando Vermelho? Para entrar em terras brasileiras. Para entrar em terras brasileiras e, quem sabe, trazer para cá o data centers ou coisa do tipo. Aí entra também a questão das terras raras, que são os materiais que formam hoje mais requisitados, e assim por diante. De fato, os Estados Unidos hoje é capaz, sim, de interferir com força em muitas nações, em muitos governos de todo o planeta. Não é? Pode interferir com guerra aberta, como no Irã, pode interferir com negociatas, como a Rússia, etc., e pode interferir, como no Brasil, através dos traidores nacionais. Através de traidores nacionais que ajudam os norte-americanos como cúmplices dessa interferência direta. Então é isso, a soberania realmente está ameaçada.